quero cumprimentá-la e assim sendo meus cumprimentos aos meus colegas vereadores e às minhas colegas vereadoras. Da mesma forma, cumprimento os nossos suplentes, a vereador Otaliano e o seu Raul. Sejam bem-vindos. Ao GESI e as demais pessoas que se fazem presentes na plenária. Senhora Presidente, eu venho na noite de hoje um pouco triste, porque eu já fiz pedidos, entrei com requerimento ano passado, entrei com requerimento esse ano, e somente agora, que está chegando o final do ano, veio as respostas. Primeiro eu quero falar sobre o transporte escolar. Eu pedi uma relação de motoristas para ver realmente se todos que trabalham lá são motoristas. Porque eu tenho certeza que tem desvio de função. E veio um ofício, inclusive com breve histórico do que é o transporte escolar. Eu tenho certeza de que eu conheço muito bem o transporte escolar, até melhor do que muita gente ali da prefeitura. E um cidadão, que eu posso dizer, um cidadão que trabalha no transporte escolar, ele falou para os motoristas assim que ele ficou indignado em saber que era eu que estava pedindo esse requerimento. Se fosse um outro vereador, ele até ia entender, mas como eu que fui secretária de Educação, ele não queria acreditar. Pois eu quero dizer para esse profissional que ele pode acreditar sim que sou eu mesma. E eu conheço cada localidade, eu conheço porque eu fiz todas as localidades, inclusive no ônibus dele. E é bem porque eu conheço que eu fiz esse requerimento. E aqui eles mandaram o que faz o diretor do transporte escolar, a foto dos motoristas, a quilometragem, o horário, tudo isso eu sei. Mas o que eu queria, eles não colocaram. Porque aqui tem motorista que não é concursado como motorista e está lá no transporte escolar. Eu tenho certeza que lá tem desvio de função. Tem mecânico trabalhando lá, tem operador de máquina trabalhando lá, e tem outra pessoa que tem um cargo comissionado no setor de obras. Então eu gostaria de que quando a gente mandasse o requerimento, que eles respeitassem e mandassem o que é certo. Entrei também com o requerimento de que sábado teve um concurso público. E as pessoas vieram me procurar e disseram que os candidatos do concurso público foram vistos treinando com equipamentos da prefeitura. Será que isso pode? Eu gostaria de saber se o secretário ele pode autorizar as pessoas que vão fazer concurso, os candidatos, a treinar com que foi o caminhão-pipa e a máquina retroescavadeira hidráulica. Desde quando isso pode? Então eu gostaria que o secretário ele desse uma boa explicação, não para mim, mas para toda a comunidade. E essas pessoas, eles deveriam treinar sim para o concurso, mas não com a frota da prefeitura. E isso aconteceu uma semana antes do concurso. Um outro requerimento também, que eu já pedi 2 ou 3 vezes também, que é o mesmo caso, que eu falo da Casa da Cultura. Bem porque eu passei por lá, eu conheço, eu fiz os pedidos. Eu quero saber o cargo de cada pessoa, o que ela faz lá. Por exemplo, eu vou citar nomes. O Henrique Duarte Neto, cargo agente técnico. O exercício da Secretaria de Educação, na Casa da Cultura. Eu quero saber o que ele faz lá. Qual a ocupação dele lá? A Eunice Gonzaga, ela é professora nível 3. O que ela faz lá? Eu gostaria de saber. Aí tem a Catarina Fernandes, que é agente de serviços gerais. A Lisângela de Andrade, professor nível 2. Também, o que ela faz lá? Qual a ocupação dela? Tem a Yolanda, que é agente de serviços gerais. Aliás, 2 serviços gerais. Na minha época tinha uma. O Jair Farias, eu sei do trabalho dele, agente profissional. Agora eu questiono, não pela pessoa,
que eu considero uma ótima professora, eu tenho um carinho muito grande por ela, é a professora Rosane Hackbach Vulo. O cargo dela é professora. Olha o horário, 17h30 às 21h30. Ela dá aula de que será lá? Ela é uma professora pós-graduada em matemática? Será que ela está dando aula de matemática lá? Enquanto isso, no lugar dela, é contratado o professor. E talvez o professor nem habilitado na área. E quem sofre são os alunos. Aí o que acontece? Final de ano, reprovação. Então eu gostaria que quando fosse esse requerimento, que mandassem, mas mandassem com a coisa certa, não pela metade. E não falo contra uma pessoa ou contra outra. Muito pelo contrário. Essas pessoas que eu citei nome, eu conheço e eu sei o quanto são profissionais importantes para o nosso município. E muitas dessas pessoas deveriam estar em sala de aula, dando aula para os alunos, onde tem um monte de ACT. Aí falam, criticam, que na educação não tem dinheiro para dar aumento para o professor. Mas o tipo que está, nunca vai ter. Aí eu mandei um requerimento também, já desde o ano passado, pedindo qual o horário de funcionamento do CI Cinderela do Palmital. Veio umas respostas, tudo pela metade, eu retornei o requerimento e agora, final do ano, veio. Isso já é o segundo ano. Aí, aqui a professora trabalha das 6h30 às 12h30. E pode, né, trabalhar, se o professor é concursado ou ele é contratado, ou 20 ou 40. Como é que ele trabalha 6 horas? Eu sei que não pode. Eu fui secretária e a secretária hoje, ela era vereadora. E nessa vez na tribuna ela me questionou. E eu fui ver, eu vi que eu estava errado, eu voltei atrás. Isso que eu comecei com uma creche, com criança de 0 a 3 anos. Então é o segundo ano que essa creche do Palmital funciona 6 e 6. E não vem dizer para mim que não, porque está aqui a prova, a folha-ponto está aqui. Aí o que acontece? Precisa-se de mais professores. Em vez de o professor trabalhar 40 horas, ele trabalha, em vez de trabalhar 8, ele trabalha 6. Então, nada contra os professores. Mas eu gostaria que tomasse uma providência. Porque se o ano que vem, pode ter certeza, se o ano que vem começar do tipo que está, eu vou ser a primeira a denunciar. Porque eu penso que se estão lá dentro é para fazer a coisa certa. E eu tenho certeza, Klaus e Edson, que talvez o prefeito ele nem saiba disso. E com certeza mais tarde quem vai ter que responder vai ser ele. Então eu estou falando porque não é a primeira e nem a segunda vez. Então assim, eu respeito muito o seu Demar, eu gostaria que vocês levassem o conhecimento dele, que se o ano que vem for assim, eu vou ser a primeira a fazer denúncia. E outra coisa, eu falo porque eu gosto de educação, eu estou fazendo parte da Secretaria de Educação, eu sou professora na Escola Erna, eu acho maravilhoso trabalhar lá, mas eu quero que a coisa funcione. Então assim, ó, quero até dar os parabéns para a direção, para os professores da Erna, e na semana passada eu elogiei muito aquela escola, que foram um destaque a nível regional, estadual e nacional na feira de matemática. Então eu vi o comprometimento do professor com o aluno. Então não é justo uns professores se comprometerem e os outros, como tem na Casa da Cultura, vários professores, e daí os coitados que estão na sala de aula lá brigando pelo aluno, eles não conseguem um aumento, uma reclassificação, porque tem muito contratado. Senhora Presidente, agradeço pelo tempo cedido.